E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar sobre os problemas de calvície. Vamos falar sobre a alopecia. E esse assunto ficou em voga nos últimos tempos aí por causa de uma situação que com certeza você viu, onde o Will Smith se irritou ali com uma piada do Chris Rock no Oscar e ele se levantou e foi lá e bateu no rosto, né, do Chris Rock e deu uma grande polêmica. E depois surgiu esse assunto, né, depois ficamos sabendo que ele se irritou com a piada sobre o cabelo da sua esposa, porque na verdade ela tem um problema, que é um problema de saúde chamado alopecia, e essa doença ela faz com que os cabelos caiam, os cabelos fiquem bem ralinhos e a pessoa acabe ficando com várias falhas ali na cabeça. E no caso da Jada Smith, ela resolveu ali raspar a cabeça por causa dessa condição que ela vive. Aqui eu não vou fazer fofoca, não vou falar do que aconteceu, por que aconteceu e fazer juízo de valor de ninguém. Eu vou falar exclusivamente sobre o porquê a alopecia ou mesmo a calvície, né, no caso dos homens, que é mais conhecido como calvície, por que que isso acontece de acordo com a metafísica. Na verdade, essa é uma condição que atinge muito mais os homens do que as mulheres por causa do hormônio masculino. A testosterona, quando ela atinge ali a raiz do cabelo, ela pode causar assim uma diminuição, né, do crescimento do cabelo, ou às vezes ela inclusive pode matar completamente a raiz do cabelo, fazendo com que a pessoa passe a ter uma diminuição ou mesmo com que ela fique completamente careca. Como a testosterona é muito mais presente nos homens do que nas mulheres, é claro que os homens têm mais esse problema do que as mulheres. Mas isso tem a ver também com a questão do yin e yang, né, que é o masculino e o feminino. E os homens, obviamente, né, a maioria dos homens, eles têm essa parte do masculino muito mais ativa, muito mais forte do que as mulheres. Mas o nosso foco aqui é falar sobre a psicossomática, é falar sobre a questão metafísica. Por que é que algumas pessoas acabam somatizando situações, sentimentos aí no seu corpo que fazem com que os cabelos sejam reduzidos ou até realmente cesse o crescimento completo dos cabelos? Isso acontece com muita frequência em pessoas que não aceitam se subordinar a outras pessoas que tenham algum tipo de poder maior sobre elas. Eu sei que algumas pessoas vão ficar talvez um pouco chateadas em ouvir que na verdade elas são pessoas assim que não se submetem a ninguém, que elas acabam tendo seu ego muito inflado e por isso elas acabam somatizando e causando essa queda de cabelo. Mas fica calmo. Na verdade eu tô querendo apenas explicar para você que algumas coisas do seu comportamento podem estar causando isso. E às vezes se você conseguir fazer umas pequenas mudanças nesses comportamentos, pode ser que esse problema comece a acabar. Principalmente nas mulheres, né, que é uma coisa que incomoda muito. A mulher tem essa moldura, né, que é do seu rosto, que é o cabelo, né, as mulheres são muito vaidosas com o seu cabelo e quando isso acontece elas realmente ficam muito entristecidas, que é o que aconteceu ali no caso dessa situação do Oscar, né, a pessoa teve que cortar o cabelo e aquilo provavelmente gerou algum problema emocional em toda a família, por isso que inclusive o Will Smith provavelmente tenha sido por isso que ele se estressou ali no momento e acabou tomando uma atitude que trouxe algumas consequências bem ruins para ele depois. Os cabelos, eles nascem, né, na parte superior aqui da nossa cabeça, então isso significa, né, metafisicamente falando, que aquilo que está acima não é aceito. Então, a pessoa que tem a calvície, ela não está aceitando, né, que tenha nada que seja superior a ela. Ela não deve ser uma pessoa que não gosta de receber ordens, é uma pessoa que tem uma energia masculina muito forte, uma pessoa que gosta de determinar todas as coisas e ela muitas vezes não aceita que ninguém determine as coisas por ela. Então, o cabelo começa a cair por causa dessa somatização emocional. Vocês podem reparar que muitos empresários famosos, muitas pessoas que são poderosas, têm o cabelo assim bem ralinho ou às vezes não tem cabelo nenhum, porque são pessoas que realmente são determinadas e elas querem comandar. Só que isso às vezes pode causar tanto esse problema quanto outros problemas de relacionamento. A pessoa pode querer sempre só ela se destacar, só ela brilhar, né, e acabar sendo uma pessoa um pouco arrogante, prepotente, uma pessoa que é um pouco difícil de lidar.
Vocês podem perceber que muitos líderes religiosos, eles são completamente carecas, ou tem pelo menos essa parte aqui de cima, né, bem vazia, bem sem cabelo, né, e acaba tendo só em volta. Justamente porque essas pessoas, elas têm algum conhecimento ali da espiritualidade, elas começam a ser presunçosas em relação a isso, né, se sentir superior de alguma forma, e isso faz com que elas acabem perdendo o cabelo. Então aquela pessoa que tem a tendência de querer controlar tudo, ela pode ter a queda de cabelo. Mas não acontece somente com essas pessoas. Acontece também com pessoas que são extremamente tímidas, que são pessoas que se sentem, né, acuadas por figuras mais poderosas do que elas, e elas acabam também tendo a calvície. E nesse caso não é porque elas querem dominar o outro, é mais porque elas têm um ressentimento, né, do que elas acreditam que os outros fizeram contra elas. E aí essas pessoas, elas ficam tentando se defender de ataques que muitas vezes são imaginários. Elas pensam que sempre que aparece alguma figura mais altiva que ela, elas se rebaixam e elas sentem como se aquela pessoa estivesse coagindo ela. Mas na verdade é o sentimento dela e nem sempre aquilo realmente está acontecendo. E aí essa pessoa, ela tem uma sensação de que o mundo todo ao seu redor é hostil, então ela fica tentando de alguma forma se proteger, e a forma dela se proteger pode ser, né, produzir mais desse hormônio de testosterona, e aí afeta, né, os bulbos capilares, e ela pode acabar ficando completamente ou parcialmente careca. Uma forma então de melhorar essa situação é você se reconciliando, né, com essas figuras de autoridade. Pode ser que sejam os seus pais, pode ser que sejam outras figuras de autoridade como marido ou como um chefe, pessoas que você sente que são superiores a você. Você pode passar a buscar se reconciliar com essas pessoas, ou mesmo começar a observar o seu comportamento, né, perceber que você pode estar aí querendo invadir o espaço das outras pessoas, dominar tudo, e no final das contas quem está saindo perdendo com isso é você mesmo. E também tem o caso, né, se você tem uma baixa estima, se você tem uma dificuldade de lidar com as figuras de autoridade, talvez por um trauma, sei lá, você pode ter sofrido bullying, você pode ter sofrido algum tipo de agressividade dos seus pais ou de algum adulto na sua infância. Você pode ter sido uma criança mais quietinha e as outras crianças te zoavam, brigavam com você. Você pode ter passado por uma série de coisas que fizeram com que você ficasse assim. Então você pode trabalhar isso emocionalmente, psicologicamente, inclusive espiritualmente, e assim você vai conseguir resolver esse problema da queda de cabelo, às vezes até sem fazer nenhum tipo de tratamento, sem ter que tomar remédio e sem ter que perder realmente a sua autoestima, né? Tem pessoas que não ligam, por exemplo, tem homens aí que quando começa a cair o cabelo, ele vai lá e raspa e tá tudo certo, mas tem outros que não gostam, que se sentem mal, né? Que a estima realmente vai lá no chão. Então é legal que você trabalhe esse emocional, né, o seu psicológico, e que você também olhe bastante para a parte espiritual, porque talvez você não tenha vivido nada de tão negativo, mas pode ser que tenha alguma coisa espiritual que seja de uma outra vida, que seja de uma maldição, de um pacto, contrato, acordo, voto, qualquer outra situação que aconteceu fora desse corpo físico, né, que aconteça no seu subconsciente, ou mesmo que sejam energias que estejam vindo de outras pessoas, ou de outros espaço-tempos, ou de outras vidas, né, ou de outras dimensões, e que acabam fazendo com que você esteja passando por isso. E para isso a gente tem uma solução aqui, que é o Reset Quântico. Você pode fazer a nossa terapia. Essa terapia é muito simples, tá? Você vai preencher uma ficha, você vai relatar ali tudo o que está acontecendo com você, depois você vai passar por uma entrevista e nós vamos fazer um trabalho durante a noite, enquanto você está dormindo. E aí no dia seguinte você recebe um relatório explicando tudo o que aconteceu, tá? E é uma terapia que realmente ela promove uma transformação muito rápida na vida das pessoas. A gente dá toda a orientação e também depois trabalhamos a sua parte emocional, energética, e também aquelas crenças limitantes, né, e todos aqueles problemas que a gente somatizou durante tanto tempo e às vezes a gente não consegue mais controlá-los, mesmo sem a interferência espiritual. Então é só você entrar em contato com a gente. O link para o nosso WhatsApp, para o nosso Telegram está aqui embaixo. É só você entrar em contato para saber mais sobre essa terapia. Com certeza nós podemos ajudar você tanto com esse problema da alopécia, ou mesmo de calvície, ou de vários outros. Inclusive eu vou deixar aqui a playlist de todos os problemas assim de psicossomática, da metafísica, que eu já fiz vídeo aqui no canal. De repente você pode ter algum ali que você se identifique, que você pode ter mais informação para te ajudar a resolver esse problema, tá certo? Então entre em contato com a gente aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!